Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Aqui na tela os meus livrinhos que já foram lançados, falta ainda o manual de Red, está para ser lançado por agora, começo de janeiro. Se alguém tiver interesse em estudar esses assuntos, está disponível, todos eles estão disponíveis aqui no clubedeautores.com.br, tá? É sempre uma forma de vocês incentivarem o canal a permanecer, através da compra desses livros, tá? Vamos ver. Aí o pessoal que queira, tem interesse em aprender essas coisas, está aí à disposição. O que nós vamos falar agora neste vídeo? Nós vamos falar sobre uma forma de ver o mercado que eu acho sempre interessante. Eu gosto de fazer estatísticas, como vocês já devem ter percebido. Por quê? Porque o mercado ele é totalmente baseado em estatísticas. Não, Campos, eu não gosto de estatísticas, acho estatística uma coisa muito chata e eu não quero operar em estatística, eu quero ser trader, eu quero ser o cara que vai lá e faz. Eu quero ser o cara que pega esse gráfico aqui, ó, e destrói Campos. Campos, eu gosto mesmo de ser assim, ó, arrojado, entrar e fazer tudo e arrebentar. O que você acha? Eu acho que você é um trouxa, tá? Porque o mercado ele é totalmente baseado em estatísticas. A gente tem que ter conhecimento sobre toda análise gráfica, toda análise técnica se baseia em estatísticas, tá? O mundo não muda porque a gente desenhou uma tela, uma linha numa tela. Não muda. Ah, o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, eu estou operando no Brasil. O mercado dos Estados Unidos vai cair ou vai subir porque eu desenhei uma tela aqui no Brasil. Cara, tá achando que isso aqui é o quê? Bruxaria? Não, não é bruxaria. Tá? A coisa não funciona assim. A linha na tela não influencia em absolutamente nada do que está acontecendo. Pelo contrário, aquela linha na tela está ali porque já aconteceu. Todo e qualquer indicador que você encontre na tela, todos, sem exceção, eles refletem o passado. Tudo isso aqui reflete o passado. Nada nessa tela reflete o futuro. Absolutamente nada. Tá? E quem te disser que tem, está mentindo. Porque não há como prever o futuro. Então, tudo isso aqui reflete o passado. E quando a gente reflete o passado, aquela frasezinha marota, mas que é verdadeira. Resultados passados não garantem resultados futuros. E é verdade. Tá? Se aconteceu no passado esse tipo de movimento quando cruzou a média de 20, não quer dizer que quando cruzar a média de 20 de novo, como aqui, que vai acontecer esse mesmo movimento. Óbvio que não. Porém, se eu fizer uma análise estatística e perceber que de cada 100 vezes que cruza a média de 20, 30 acontece um candle como esse, eu posso, nos últimos 20 anos, eu posso presumir que eu tenho uma chance de aproximadamente 30% de que esse evento passado, que aconteceu nos últimos 30 anos, ou 20 anos, volte a se repetir aqui. Aqui. Então, eu posso sim inferir um evento futuro baseado na probabilidade passada, tendo a consciência de que isso não é obrigatório que vá se repetir. Mas é a única forma que nós temos em análise gráfica de operar. Porque nada do que a gente faz aqui é independente do passado. Tudo depende do passado e de repetições de padrões para a gente poder tentar fazer para o futuro movimentos e ganhar dinheiro com isso. Então, a análise gráfica, de uma forma geral, funciona desse jeito. As pessoas podem não perceber ou não querer perceber isso, mas é assim que funciona. E aí, eu gosto de estatística por isso, porque eu estou sempre procurando padrões que eu possa eventualmente utilizar na tentativa de ter uma vantagem, como diz em inglês, um edge sobre o mercado, uma pequena vantagem. Se você conseguir ter 2, 3% de vantagem sobre o mercado, em geral, você vai ficar multibilionário no longo prazo. É assim que funciona com os cassinos. Quando você chega numa roleta para jogar, você pensa assim, pô, isso aqui é um jogo viciado, pô. A chance da casa ganhar, né, do cassino ganhar, é muito maior do que a minha. Não é verdade. Tá? A diferença de chance entre o cassino e você gira em torno de 2%. A diferença é só essa. Ou seja, você tem quase a mesma chance que o cara de ganhar, quase meio a meio. Mas essa diferença de 2%, 2 e pouquinho por cento, faz toda a diferença no longo prazo. O cassino sempre vai ficar com muito mais dinheiro que você, porque na medida que os trades forem se repetidos, no caso lá as apostas, ele tem a vantagem. Então, no longo prazo, pela lei dos grandes números, pela lei do retorno à média, ele vai ganhar.
Muito, vai ganhar muito. E aqueles cassinos gigantescos, todos vivem em cima disso. E a diferença de todos os jogos que você for ver num cassino, a diferença é sempre essa. O pior de todos os jogos no cassino são aquelas maquininhas que você bota uma moedinha, puxa uma alavanca e fica rodopiando um negócio lá. Tá? Aí de vez em quando sai lá, faz aquele estrondo, sai umas moedinhas e tal. Aquele é o pior de todos os jogos, é o que mais tem. Você reparou que no cassino, você senta no cassino, o número de maquininhas daquela em relação a mesas de sinuca não, de caramba, de roleta, ou de bacará, ou de tudo, a relação é muito diferente. Tem muito mais maquininha do que essas mesas. Porque o cassino sabe que naquelas mesas ele ganha muito mais. A chance ali é em torno de 40% ou 35%, uma coisa assim. Contra, a seu favor, você tem a chance de ganhar 35% a 40%, enquanto que o cassino fica com o resto, ou de 60% a 65% das vezes ele ganha. E aquilo é uma máquina de fazer dinheiro, tá? Para o cassino, não para você. Então aquela é a coisa pior que tem. O resto é tudo ali parelhinho. 52 contra 48, 53 contra 47, tudo muito parelhinho. E no entanto os cassinos são multibilionários e você não é. Então isso se deve à estatística, isso se deve a essa pequena vantagem que o cassino tem sobre nós. Se você conseguir ter essa mesma vantagem no mercado, você vai longe, muito longe. Tá? Então, eu estou sempre pesquisando isso e eventualmente a gente acha alguma coisa e tal. Mas aqui eu estou querendo mostrar para vocês. Uh, aqui está aí, é Ibov. O que a gente pode analisar? Vamos ver. Aqui eu peguei o Ibov desde 2010. Tá? Desde o início de 2010 até a última data lá embaixo é a data agora. Essa semana agora. Um dia desses dessa semana. E eu analisei quanto que ele variava dia a dia e quanto que ele variava comparando os dias. Tá? Se um dia foi negativo, se o outro dia foi negativo também. Se um dia foi negativo, o outro dia era positivo. E assim eu fui fazendo a análise. Essa coluna aqui mostra exatamente isso. Então, quando os 2 dias são iguais, 2 dias seguidos são iguais, ele mostra aqui um 1 e essa coisinha verde. Quando os dias são diferentes, ele fica em branco. Você vai observar que, eventualmente, isso aqui, ó, dias, semana, isso aqui é quase uma semana inteira. Que foi um dia positivo, um dia negativo, um dia positivo, um dia negativo. Tá? Aí vem aqui uma outra semana quase inteira, 4 dias direto, em que todos os dias foram positivos. Merreca, mas positivo. O que interessa é que se foi positivo ou não foi. E será que dá para a gente tirar alguma lição disso? Né? Vamos primeiro analisar os dados. Quando você analisa de 2010 até o final de 2022, você observa que os candles eles se alternam em 49% das vezes. Então, no geral, não há sequência. Desculpa, alterna não. Não há sequência em 49% do tempo. O resto tem sequência. Então há uma certa sequência aqui nessa história. E o que aconteceu nos últimos anos? As pessoas também vivem falando, quando cai, cai muito mais do que quando sobe. É verdade? Não sei, vamos ver. Quantos dias subiram nos últimos 12 anos? Esses dias. 48% dos dias subiram. 51% dos dias caíram. Então, há mais dias de queda no Ibovespa do que dias de subida nos últimos 12 anos. Porém, a média da subida é maior do que a média da descida. Aí você fala, pô, cai mais dias, mas sobe essa merrequinha a mais. Isso é o suficiente para o índice sair de 70 mil para 100 mil. Em 12 anos, claro. Por quê? Porque quando sobe, sobe uma merrequinha a mais do que quando cai. E nos últimos 3 anos? Aí a gente analisa a mesma coisa. Por que os últimos 3 anos? É o prazo aí desde o Covid, né? Pra gente analisar o que aconteceu. 12 anos é um prazo muito longo. Pensa 12 anos atrás. O que estava acontecendo? Quem era? Nem sei quem era o presidente 12 anos atrás. Era o Fernando Henrique. Sim, era o Fernando Henrique. Não, era o Lula. Tava transicionando do Lula para Dilma. Sabe? É muito tempo. Muito tempo. Muita coisa aconteceu nesse intervalo. A gente pega um tempo menor e avalia se o que aconteceu no longo acontece no curto. E sim, você observa que os números são basicamente os mesmos. Muita pouca diferença. Tá? E nos últimos tempos, houve aqui uma discreta subida a mais do que a descida. Então as descidas, elas não são maiores do que as subidas. Isso é uma impressão. Isso aqui é um cálculo matemático. Tá? A gente, quando olha o gráfico, você olha e fala assim, pô, quando cai, cai pra caramba, dá essas quedas enormes e tal.
A gente fica impressionado com isso. Mas quando você olha aqui de uma forma matemática, você observa que não. Que candle a candle, claro, os movimentos, os clusters de candles caintes podem ser maiores. Pode ter muito mais candles em sequência caintes ou não. Isso é um outro estudo que não está sendo feito aqui. Mas candle a candle, cada um dos candles, eles são. Quando sobe, sobe mais que quando cai. Interessante, não é? Agora, quando a gente olha isso aqui, lá para baixo, estamos aqui já em 2021. Tá? Vamos olhar aqui 2021. Você observa aqui, ó, um dia ser positivo ou negativo não garante que o outro dia também vai ser. Ah, aconteceu aqui 4 seguidos, mas aí falha um, vem 2, falha um. Aí aqui, ó, 3 que ficaram alternando, sobe, desce, sobe, desce. Aí 2 que subiram, aí vem 3 alternando. Então, não há garantia de que se um dia subir, o outro vai subir também. Muita gente pensa isso. Ah, subiu hoje, então amanhã a probabilidade é que suba também. Ou de que desça. As pessoas às vezes falam assim, não, se hoje subiu, amanhã desce. Não, tá? Não, não. Ó, isso aqui, ó, são todos esses dias aqui, são dias. Todos esses dias aqui são dias que. Ah, eu perdi, fui mexendo no negócio aqui. São dias que houve alternância. Tá? Houve alternância. Então observa que há vários longos períodos de alternância. Longos períodos de às vezes uns períodos curtos. Se você olhar isso aqui, não houve nenhum dia, nenhuma vez, olhando aqui, isso eu já analisei. Ainda não fiz o estudo estatístico, mas eu já analisei isso. Em que houve mais do que 6 a 7 dias sequenciais do mesmo jeito, ou caindo ou subindo. Não. Sempre isso foi interrompido. Mas você observa que não dá para confiar que vai ter tendência. Tá? Tendência. Tendência seria pegar aqui, ó, e todos os dias vão subindo. Seria pegar esse gráfico e olhar todos os dias vão subindo. Não. Aí você olha aqui no gráfico e fala assim, pô, mas aqui está subindo. Não, ó, subiu, esse aqui ó, subiu, 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 caiu. Subiu, caiu, subiu, 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 caiu, subiu, subiu, subiu. Entendeu? É assim que vai analisando. Aqui vai dar uma sequência maior daqueles números lá, em julho de 2022. A gente pode até olhar esse especificamente esse momento, julho de 2022. Aqui. Vai ter um período maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi um dos que eu vi. Tá? Então são 7 dias de subida direto. Ah, e isso está numa tendência forte de alta. Mas observa que mesmo assim, numa tendência forte de alta, há fortes alternâncias de dias de subida e de descida. Tá? Então se você for apostar nisso, talvez você se dê mal. Ah, quando você pegar uma dessas, você vai se dar bem. Mas quando você pegar uma dessas, assim, ó, você poderá se dar mal. Observa que as descidas, nesse caso específico, foram maiores que as subidas. Certo? Então, isso aqui foi uma análise do Ibovespa, que está lá em cima, analisado, aqui. Aí eu fiz também da Petro. Como é uma ação que eu opero bastante, eu fiz também da Petro. Então, a Petro, mesmo princípio. Tá? 48% das vezes não tem esse tipo de sequência que a gente imagina. Nos últimos 10 anos, 12 anos, desculpa, ela sobe, em média, os candles são maiores na subida do que na descida. Nos últimos 3 anos, eles são quase parelhos, mas mesmo assim ele é maior na subida do que na descida. Observa que essa diferençazinha, junto com o número de candles em sequência, claro, fez com que a Petro saísse de um valor de 20 e poucos reais para 30 nos últimos tempos. Mas a proporção de dias de queda continua sendo maior também na Petro. Era no índice e continua sendo na Petro. Mais dias cai do que sobem. Mais dias caem. Desculpa, mais dias caem do que sobem. Caem do que sobem. Então, essa é uma análise que eu estou fazendo. Ainda vou continuar fazendo. Tal. Eu já estou aqui só fazendo, gravando esse vídeo para vocês saberem que eu estou fazendo isso. Se quiserem fazer, aí vocês peguem alguma coisa parecida e vão fazer também. Tá? E analisar isso. Eu acho interessante, acho útil. Tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, que a partir de agora pensar, bom, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas entre alta e baixa, eu aposto na baixa. Simples. Eu tenho 52% de chance de acertar. Vamos dizer que eu não vou fazer swing trade, tá? Eu vou fazer day trade.
Então eu vou entrar no day trade. A hora que abrir, eu vendo. Eu vou ter 52% de chance relativa aos últimos quase 12 anos, né? Que é muito próximo, de acertar que vai cair contra 47% de chance que vai subir. Pensa naquilo que eu falei do cassino. Essa é a diferença que tem, por exemplo, na roleta. Mais ou menos isso aqui. Então, se você entrar vendendo e sair no final do dia, o resultado que der deu, ao longo do tempo você vai ter um edge sobre o mercado equivalente a essa diferença. Nunca tinha pensado nisso, né? Pois é, tá aqui. No índice também. Menor, mas também. Então tá aí para vocês darem uma olhadinha, pensarem no assunto, verem que estatística é fundamental, tá? E saberem que se vocês não estudam o mercado, cara, vocês vão perder. Vão perder, lamento te informar. Se você não estuda, se você não conhece o ativo, isso aqui é aquilo que eu falo, tem que conhecer o ativo. Se você vai operar 200 ativos diferentes, você não tem como saber isso. Não tem como saber isso. Então, quando você opera poucos ativos, você tem a oportunidade de fazer isso. Vamos dizer que o meu estudo, que eu ainda vou fazer sobre esses clusters, me indique, por exemplo, que se a média de 20 está virada para cima, vale a pena apostar nos clusters. Ou se a média de 20 está virada para baixo, vale a pena apostar nos clusters. Cluster seria essa junção de vários dias no mesmo sentido. Ainda não sei, ainda estou fazendo estudo. Mas pode ser que seja. Ou, não foi a de 20, foi a de 10 ou a de 9. Ou foi a de 50. Não sei. Ainda vou descobrir. Mas isso poderá ser uma solução. Aí eu penso, bom, se a média está virada tanto assim, eu vou fazer apostas em dias sequenciais. Não necessariamente na alta, na direção que a média tiver. De ter dias sequenciais. Isso vai ser um próximo estudo que eu vou fazer. Ainda estou fazendo esse. Ainda falta fazer para Vale, falta fazer para o dólar, vou fazer outros, né? São os ativos que eu opero. Mas tá aí para vocês pensarem no assunto, ok? Um ótimo final de ano para todos, um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.